Imaginem só, vocês acordam numa manhã tranquila, vão até a caixa de correio e, entre as contas e propagandas, encontram um envelope amarelado, com um selo do rei Eduardo VII e um carimbo postal datado de 1910. A caligrafia é elegante, feita com tinta, e o papel é frágil ao toque. Parece uma relíquia de família, certo? Mas e se eu dissesse que essa carta não é uma herança, mas acabou de ser entregue pelo carteiro, e que vocês não são os únicos a receber algo assim? Desde o início dos anos 2000, um mistério intrigante tem assombrado pequenas e pacatas cidades inglesas, especialmente em vilarejos de condados como Somerset e Dorset. Moradores perplexos começaram a relatar o recebimento de correspondências que parecem ter viajado no tempo. São cartas postais e até pacotes que, de acordo com seus selos e carimbos, foram enviados há mais de um século, mas que, inexplicavelmente, só agora chegam aos seus destinos. O que torna esse fenômeno tão fascinante não é apenas a idade das cartas, mas a sua aparente autenticidade. Os especialistas que analisaram algumas dessas correspondências confirmaram que o papel, a tinta, os selos e os carimbos são genuínos da era eduardiana, o período logo após a Rainha Vitória. As cartas não são falsificações modernas. Elas realmente parecem ter sido postadas em alguma caixa de correio britânica por volta de 1910. Mas como? Onde elas estiveram durante todo esse tempo? As teorias são tão variadas quanto as cartas recebidas. A explicação mais pé no chão vem do próprio Royal Mail, o serviço postal britânico. Eles sugerem que essas cartas podem ter ficado presas por décadas, em cantos esquecidos de centros de triagem antigos, atrás de móveis pesados, ou até mesmo dentro de caixas de correio antigas que foram desativadas e só recentemente abertas durante reformas. Pensem num armário antigo, numa agência postal centenária, que finalmente é movido, revelando um punhado de cartas que caíram ali e foram esquecidas pelo tempo. Quando encontradas, os funcionários, seguindo o lema de que toda carta deve ser entregue, simplesmente as colocam de volta no sistema. Essa teoria parece plausível e, de fato, explica alguns casos isolados. O Royal Mail já admitiu ter encontrado depósitos de correspondência perdida em várias ocasiões. Em 2021, por exemplo, uma carta postada em 1916 foi entregue em Londres, e a explicação oficial foi que ela provavelmente foi redescoberta num antigo centro de triagem. Mas será que essa explicação cobre todos os casos? Aqui é que o mistério se aprofunda. Alguns moradores relatam receber essas cartas fantasmagóricas, com uma frequência que desafia a ideia de um achado acidental. Uma senhora em Dorset afirmou ter recebido 3 cartas de épocas diferentes, ao longo de 5 anos. Seria uma coincidência estatisticamente improvável que 3 cartas perdidas em locais diferentes, por um século, fossem encontradas e entregues justamente na mesma casa. Além disso, há o conteúdo das cartas. Muitas são correspondências mundanas. Uma tia, perguntando sobre a saúde da sobrinha. Um convite para um chá da tarde, um cartão postal, de um balneário descrevendo o clima. Mas o que intriga é que em vários casos, os destinatários atuais têm alguma ligação, mesmo que tênue, com um endereço. Por exemplo, a carta é endereçada a uma senhorita Smith, e a moradora atual, embora não tenha esse sobrenome, descobre que uma família Smith viveu naquela casa no início do século XX, como se a carta soubesse, de alguma forma, que precisava chegar àquele endereço específico, mesmo que as pessoas tivessem mudado. Isso nos leva para o campo das teorias mais imaginativas. Alguns entusiastas do paranormal sugerem que estamos diante de um deslize no tempo ou uma dobra temporal. A ideia é que essas cartas, por algum motivo desconhecido, teriam atravessado uma espécie de portal, saltando um século inteiro para chegar ao nosso presente. Seria como se o tecido do espaço-tempo tivesse uma pequena falha, permitindo que objetos físicos de uma era se manifestassem em outra. É uma ideia de ficção científica, claro, mas diante da falta de uma explicação definitiva, ela captura a imaginação. Outra vertente aponta para algo que poderíamos chamar de correspondência fantasma. Nessa visão, não é a carta física que viaja no tempo, mas a sua essência ou a intenção por trás dela. A mensagem era tão importante para o remetente, ou a expectativa do destinatário era tão forte, que essa energia se manifesta no presente, na forma de uma carta física. É quase como um eco psíquico que se materializa. Soa estranho, eu sei, mas é uma tentativa de explicar por que as cartas parecem ter um propósito, chegando a lugares com alguma conexão histórica. E claro, não podemos descartar a possibilidade de um brincalhão. Um indivíduo ou um grupo com acesso a uma grande coleção de correspondências vitorianas e eduardianas autênticas. Alguém que compra lotes de cartas antigas em leilões,
ou mercados de pulgas, e se diverte, postando-as, novamente, apenas para criar um mistério. Essa pessoa precisaria ser muito dedicada e cuidadosa para não deixar rastros. Ela teria que, de alguma forma, inserir as cartas no sistema postal moderno sem que fossem detectadas como franquia insuficiente ou itens anômalos. Embora possível, parece um esforço tremendo para uma pegadinha que poucas pessoas ficam sabendo. E por que focar em pequenas cidades específicas? Qual seria o objetivo? Um dos casos mais famosos é o da cidade de Bath. Em 2007, vários moradores de um mesmo bairro começaram a receber postais da era eduardiana. A situação se tornou tão comentada que a imprensa local cobriu a história. As autoridades postais investigaram, mas não chegaram a nenhuma conclusão concreta. A teoria do lote perdido parecia fraca, pois seria muita coincidência que um lote inteiro de cartas para o mesmo bairro se perdesse e fosse reencontrado 100 anos depois. O que todas essas cartas têm em comum é a sensação que provocam. Elas são uma janela para um mundo que não existe mais. Ler sobre os planos de alguém para o fim de semana ou sobre a preocupação com uma gripe nos conecta de forma muito humana com pessoas que viveram há tanto tempo. São fragmentos de vidas passadas, entregues na nossa porta. A caligrafia, as expressões da época, o selo com a efígie de um rei há muito falecido. Tudo isso transforma um simples pedaço de papel num artefato histórico e emocional. O mistério das cartas de 1910 é um exemplo perfeito de como a realidade pode às vezes ser mais estranha que a ficção. Não temos uma resposta definitiva. Pode ser uma combinação de todas as teorias. Alguns casos são cartas perdidas genuinamente encontradas. Outros podem ser uma pegadinha elaborada. E quem sabe, talvez alguns sejam outra coisa, algo que nossa ciência e lógica atuais ainda não conseguem explicar. É um quebra-cabeça que mistura história, burocracia postal e um toque de inexplicável. Cada carta entregue é mais uma peça adicionada a esse enigma. E enquanto elas continuarem chegando, o mistério continua vivo, nos lembrando que, às vezes, o passado não está tão distante quanto pensamos. Ele pode simplesmente estar esperando na sua caixa de correio. E vocês? O que acham que está por trás desse fenômeno? Seria um erro logístico centenário, uma brincadeira muito bem planejada, ou algo que desafia nossa compreensão do tempo? Deixem suas teorias aqui nos comentários, eu adoraria ler o que vocês pensam. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou desse mergulho em mistérios inexplicáveis, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história.